Vamos lá, galera. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está movendo o mundo todo nas últimas semanas. E talvez quando você olha a primeira vez, você pensa, essa é coisa de China e Estados Unidos, eles brigando, globalização, guerras das tarifas, não tem muito a ver comigo. Mas acredita em mim, o que está por trás dessa disputa é muito mais profundo e perigoso do que parece. No começo, a ideia do Trump, ele estava apenas tarifando o mundo todo. Eu já expliquei para vocês que o objetivo de Trump e dos Estados Unidos é fazer um processo para reindustrializar novamente os Estados Unidos. Isso fazendo através das tarifas. Estados Unidos, tarifando o mundo todo, se torna um lugar teoricamente mais vantajoso para produzir nela do que exportar para ela. Então, essa industrialização, essa indústria dos Estados Unidos, ela diminuiu muito nas últimas décadas. E é algo extremamente perigoso para os Estados Unidos. E todo mundo foi, em primeira mão, todo mundo foi tarifado. Ásia, Europa, Brasil, ninguém escapou. Mas agora, a situação começou a mudar de rumo. A guerra tarifária já não é mais contra o mundo todo, mas entre duas grandes potências, Estados Unidos e a China. E esse é o ponto crucial. O que parecia ser apenas uma disputa comercial sem grande consequência está se tornando uma batalha estratégica global. Nos últimos dias, a gente viu que Trump ele suspendeu por 90 dias as tarifas sobre o mundo todo. Porém, ele colocou tarifas ainda mais altas sobre a China. E como os Estados Unidos aumentando as taxas de importação para 145% sobre o produto chinês e a China retaliando em 125% sobre o produto dos Estados Unidos, isso não é mais sobre tarifas, isso é sobre poder e controle. Porque nesse nível de tarifa já não existe mais comércio entre esses países. Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender como essa guerra tarifária está redefinindo o futuro da economia global e, mais importante, como uma guerra comercial pode acabar em uma guerra militar. E quando a gente está falando, envolvendo os dois maiores potências do mundo, essa guerra pode sim virar a Terceira Guerra Mundial. O Trump, ele arrumou uma causa nobre. Sim, isso é uma causa importante fazer, redesenhar a ordem do comércio mundial. Eu falei para vocês, expliquei isso, que a ordem mundial do comércio, ele estava distorcido, especialmente por causa da China. Só que a questão é que a forma que ele está executando na minha opinião, é uma forma bastante questionada, para não dizer errada. Já estamos algumas semanas em uma turbulência sem precedente, algo que não aconteceu há décadas no mundo todo. Estados Unidos tem problemas sérios de comércios com vários países do mundo, mas o problema principal que ela tem é com a China. Em teoria, o comércio internacional é simples. Cada país exporta o que faz melhor, o que produz melhor, e importa o que os outros produzem com mais eficiência. E aí todo mundo ganha. Mas como a China, essa lógica não funciona. Por quê? Porque a China não é mercado livre. O governo chinês ele controla as empresas estratégicas, ele dá subsídios gigantes e manipula o câmbio. Ou seja, negociar com China não é como negociar como uma democracia de livre mercado. É outra lógica, é outro jogo. E aí, tudo muda. E se vocês vão olhar o comércio de mercadorias entre Estados Unidos e a China, você vai ver que o comércio entre eles é de 585 bilhões. Isso foi ano passado. Só que não é equilibrado. Estados Unidos importa 440 bilhões e o chinês importa dos americanos, dos Estados Unidos, 145 bilhões. Esse desbalance, estamos falando de diferença de quase 300 bilhões. Esse déficit comercial para os Estados Unidos para a China, ele é muito problemático. Por quê? Porque quando você importa muito mais do que você exporta, isso gera desequilíbrio na balança comercial. A consequência disso, obviamente, perda de emprego nos Estados Unidos, desindustrialização, dependência de produtos indústria chinesa. E a China acumula muito dólares e, obviamente, ganha poder econômico e político com isso. E a técnica que a China usa para manter sempre com mercadorias com preços baixos é a desvalorização da sua própria moeda, que é o yuan. Então, o que ela faz? Ela compra o tempo todo dólares, vende yuan, isso enfraquece a yuan. Ela controla o fluxo de dinheiro que entra e sai do país e ela mantém sempre juros baixos, o que reduz o interesse em investir no yuan. E, obviamente, quanto mais ela acumula reservas em dólares, ela mantém o yuan mais barato. E o problema para os Estados Unidos é que o produto chinês eles ficam artificialmente sempre baratos demais, prejudicando indústrias em outros países, nos Estados Unidos e em outros países, e visto como uma prática desleal de comércio internacional. Mas bem, por que é tão importante industrializar novamente os Estados Unidos? Basta comprar do mundo todo. Mas você tem que entender que essa situação é muito grave, especialmente em épocas de guerra. A China está avançando em áreas críticas. Ela domina o refino de terras raras, minerais essenciais para produzir mísseis, caças, submarinos, satélites. Sem esses materiais, nenhuma potência consegue sustentar um exército moderno. A indústria naval chinesa. Hoje, a China é responsável por 53% de todos os navios produzidos do mundo. Segundo o Standard & Poor's,
O segundo lugar fica com Coreia do Sul, terceira com Japão, e Estados Unidos produz apenas 0,1%. E pior que dizem que as embarcações comerciais chinesas já vêm com uma estrutura de dupla finalidade, quer dizer que eles estão prontos para ser militarizados, caso precisa. No espaço, China está lançando satélite militar a todo vapor. Em solo, investe bilhões em inteligência artificial, drones de combates e chips de uso bélico. E a China reúne 3 ingredientes perigosos para os Estados Unidos. Um poder industrial gigante, que pode ser convertidos, obviamente, para a força militar, economia que domina setores estratégicos do mundo todo, e um Estado centralizado de controle do Partido Comunista. E essa combinação transforma a China definitivamente no inimigo número 1 dos Estados Unidos. E o plano de Donald Trump para corrigir isso chama Acordo Mar-a-Lago. É basicamente tentando arrumar essa distorção de balanço comercial, aumentando as tarifas em cima de outros países, especialmente a China. Só para vocês lembrar um pouquinho, 1º de fevereiro, os Estados Unidos iniciou uma escalada tarifária e impõe 10% sobre o produto chinês. China ainda não respondeu. No dia 4 de fevereiro, a China reagiu aplicando 15% de tarifa sobre carvão e gás natural dos Estados Unidos, além dos 10% sobre petróleo bruto, máquinas agrícolas e carros vindos dos Estados Unidos. Em 3 de março, os Estados Unidos aumentou ainda mais a tarifa sobre a China, adicionando mais 10%, somando 20% sobre muitos itens chineses. No mesmo dia, a China ampliou sua resposta e aplicou 15% de tarifa sobre frango, trigo e milho, e 10% em cima de soja, e assim vai. No dia 2 de abril, dia da liberdade, que Donald Trump chamou isso, Estados Unidos aplica 34% em cima dos produtos chineses. No dia 10 de abril, China respondeu com outra, impondo 34% de tarifa sobre todos os produtos vindos dos Estados Unidos. Estados Unidos aumentou para 145%. No fim, 12 de abril, a China aumentou dela para 125% também em cima dos Estados Unidos, sobre todos os produtos americanos. Enquanto os Estados Unidos mantendo as tarifas contra a China em nível que poderiam chegar a 145%, o placar atualizado até agora, no domingo, é 125 versus 145 para Estados Unidos. A China já avisou que não quer brincar mais e vai manter sua tarifa, mesmo que os Estados Unidos vá aumentando mais. Chega de brincar. Então vamos falar do que está acontecendo com isso. Quem vai perder com toda essa guerra? Primeira coisa, obviamente, o primeiro perdedor vai ser os cidadãos americanos e chineses. Obviamente que vai se ferrar primeiro, tudo vai ficar mais caro para todo mundo. O segundo perdedor é o mundo todo, porque para o mundo comercial, a pior coisa que pode acontecer é incertezas. Trump tirando tarifas, transmite insegurança total, o que faz investidores no mundo todo pensar 2 vezes antes de fazer qualquer passo. Voltando para a China, muitas das fábricas na China, elas trabalham com margem de lucro muito pequeno. E essas fábricas podem enfrentar um desastre. Muitas fábricas com margem de lucro minúsculos, eles têm um papel muito importante na competitividade internacional da China. E muitos deles podem agora enfrentar um desastre. Aí você fala, bem, mas eles podem tentar vender para outros mercados, para outros países. E eles com certeza vão tentar isso. Mas 400 bilhões de dólares que ia para os Estados Unidos, você não encontra tão fácil compradores. E ainda com poder econômico como os americanos têm. Pensa comigo. Obviamente que também para os Estados Unidos vai ter grandes problemas em várias áreas. Desde, obviamente, inflação. Muitos produtos vão começar a aumentar de preço e muito. Mas também em outras áreas. Por exemplo, aquilo que a gente chama terras raras. São terras que são um conjunto de 15 elementos químicos cruciais para várias tecnologias que a gente usa no dia a dia, em indústrias chaves. E a China é a principal produtora de terras raras do mundo. Sem ela, fica muito difícil ter acesso a esse material. Mesmo que os Estados Unidos vai começar a produzir, vai começar a criar indústria para isso, isso é um processo longo, são indústrias gigantes, caros. Isso leva pelo menos 5, 10 anos. Isso é um processo lento e complexo para conseguir isso. Outra coisa muito complicada para os Estados Unidos é a taxa de juros, longo prazo. Nos últimos dias, a gente está vendo que essas taxas de juros estão subindo muito. E isso é muito ruim para os Estados Unidos, porque isso machuca muito na hora de refinanciamento da sua dívida, que está gigante. Estamos falando de 37 trilhões de dólares. Então, cada vez que você tem que refinanciar, você refinancia com a taxa atual. Se ela está subindo, cada vez fica mais caro refinanciar a sua dívida. Agora, quando eu falei para vocês que o que Donald Trump está tentando fazer é extremamente correto, mas o problema é a forma que ele está tentando fazer isso. O Trump tem um estilo de negociação, aquilo que a gente chama out of the deal. A ideia é simples, ele começa jogando pesado, coloca tarifas, ameaça, que a pressão, tudo isso, muvuca, para depois tentar negociar alguma coisa em melhores termos. Isso até pode funcionar em situações pequenas, como uma negociação comercial, disputa empresarial, você compra imóvel, vende terreno, tudo isso. Mas o problema é quando ele aplica esse mesmo estilo na política internacional, no comércio global. Quando Trump ele impõe tarifas de surpresa ou muda regras do nada ou rasga o acordo que ele acabou de falar, isso cria incertezas para o mundo inteiro.
As empresas não sabem se devem investir, fábricas ficam com medo de abrir ou expandir linhas de produção. Isso afeta empregos, isso afeta cadeias de produção, até os preços para o consumidor. Isso não é só a China que sofre com isso. Os próprios Estados Unidos também saem prejudicados. Diferente do que quando você negocia um prédio, por exemplo, onde a relação é apenas comercial, interesses financeiros. Aqui as relações entre países é baseada em coisas muito mais complexas. Confiança, credibilidade, honra, orgulho, patriotismo. E quando você perde isso, quando você ataca isso, especialmente quando você faz isso com seus aliados, o mundo todo entra em colapsos. Pensa, por exemplo, no Elon Musk. A maior fábrica da Tesla está na China. E se ele pensa em levar essa produção para os Estados Unidos, como ele pode confiar? Trump muda de ideia amanhã e, de repente, já não tem mais tarifas em cima da China. E quando vai chegar o próximo presidente americano? Ele vai manter essa política ou vai mudar tudo de novo? Só para vocês verem como isso é complicado. No momento que eu estou gravando ao vídeo agora, sábado, saiu uma notícia, 5 minutos atrás, só para vocês verem que Trump ele vai isentar smartphones, computadores e chips das tarifas para os Estados Unidos. Acabou de mudar isso. Então, me explica isso. Como fica o prejuízo de Apple que 2 dias atrás mandaram aviões para trazer, e numa emergência, para trazer iPhone para os Estados Unidos? Como fica nesse momento? Só que a situação pode piorar bastante, principalmente para a China. Sem dúvida, os dois lados vão sofrer com a guerra comercial, mas a China tende a sofrer muito mais que os Estados Unidos, porque sempre quem exporta vai sofrer muito mais do que quem importa as coisas. Como resultados, o yuan chinês está em queda livre e para segurar a moeda, a China está sendo forçada a vender títulos do Tesouro Americano e convertê-las em dólares. Mas isso também vai ter limite. O yuan é atrelado ao dólar, mais ou menos cerca de 7 por 1. Para manter as exportações baratas, só que menos dólares entrando no país por causa das tarifas, mantém esse valor fixo, isso vai ficar cada vez mais difícil. E se o yuan desvaloriza demais, a economia chinesa pode entrar em colapso. E aí o Banco Central Chinês ele tem cerca de 800 bilhões de dólares americanos em títulos, mas já queimou 100 bilhões e está ficando sem munição para isso. Então o problema piora. Não dá para simplesmente desligar as fábricas chinesas porque não tem mais demanda, porque isso custa bilhões. Mas também não há demanda interna para consumir tudo que eles produzem. E para piorar, só para vocês terem exemplo, a Amazon acabou de cancelar pedidos de estoque chinês esta manhã, deixando produtos parados e milhares de empregos em perigo com isso. Só que aqui que entra o grande perigo. Quando um país perde demais, diferente do que no mundo comercial, o país pode partir para outros caminhos para tentar resolver seus problemas. E aí entra um risco ainda mais grave, a guerra militar. Recentemente, no aeroporto de Pequim, todas as placas da propaganda foram substituídas por uma única palavra, unificação. Isso quer dizer uma referência clara à reunificação com Taiwan. Isso acende uma alerta. Pensa na posição de Xi Jinping. Ele não quer recuar. E como os Estados Unidos pressionando com as tarifas e a economia chinesa corre risco de desaceleração séria, então surge uma estratégia perigosa. Usar a guerra como forma de unificar o país. Historicamente, conflitos externos são usados por governos para fortalecer a unidade nacional, porque durante uma guerra, críticas ao governo são vistos como antipatriotismos, ou seja, em vez de perder força internamente, o governo ganha apoio popular e se coloca como defensor da nação. O receio é que, no fim das contas, as ações do Trump vai empurrar Xi Jinping por um caminho ainda mais agressivo, como invasão de Taiwan. Guerras comerciais nunca são só sobre tarifas. Eles são faíscas e faíscas podem virar incêndios. Nos anos 30, Estados Unidos tentaram proteger sua economia com tarifas altíssimas. Os resultados, o mundo respondeu com a mesma moeda. E a crise se aprofundou. O desemprego explodiu e a caos abriu espaço para surgimento como Hitler, Mussolini e obviamente, a Segunda Guerra Mundial. Napoleão, outro caso, 1803, 1815, nas guerras do Napoleão, ele tentou vencer a Inglaterra com bloqueios econômicos. Não conseguiu, acabou arrastando a Europa inteira para a guerra. O Japão, ele sofreu um embargo dos Estados Unidos, em 1941, por causa da guerra na China, e a resposta foi ataque a Pearl Harbor. Então, hoje vemos Estados Unidos e China presos em uma guerra tarifária crescente. Xi Jinping vê sua economia pressionada, e quando uma nação perde o controle por dentro, às vezes procura um inimigo lá fora. E Taiwan está logo ali. A história não avisa quando vai se repetir, mas ela costuma dar sinais. E eles estão por todos aí. Espero que você entendeu o que está acontecendo, o que está em jogo. Coloca no comentário se você concorda ou não com a minha análise. Se gostou, obviamente curte, segue o canal e compartilha com outras pessoas.